Seja convosco. Amém. Em vez de fazer ser de Deus, eu vou dar continuidade nesse tema que a gente está trabalhando do crescimento. Falta um pouquinho só e é o tempo suficiente para a gente estar finalizando no dia de hoje. Então nós estamos falando sobre os meios do crescimento religioso. Nós lemos Tiago 1,17, falando que a dádiva e o dom perfeito ele vem de Deus. Falamos que há fatores, como você usar os meios e os fatores que o Senhor nos concede para crescimento. Falamos da oração individual, falamos da meditação com o Senhor, da leitura da palavra e todas as atribuições que nós, como seres humanos, nós temos que ter. Você tem que, da mesma maneira que você programa a sua semana, você programa o seu dia, você tem que programar a sua vida, para que dentro desse tempo você consiga desenvolver um tempo ao Senhor. Leitura de livros é uma coisa importante também. Entenda, o que eu quero que você entenda é que quando você investe tempo nas coisas de Deus, quando você separa meia hora, 1 hora para meditação na palavra, oração, o que acontece é que durante o dia, as suas atividades que você demoraria mais tempo, elas vão se resolver de uma maneira mais rápida. É algo sobrenatural. Se você está acostumado a dormir 8 horas por noite e você dorme 1 hora a menos, para você se dedicar à oração e leitura da palavra, eu te garanto que você não vai ficar sentindo sono durante o dia. Porque o maior interessado, claro que somos nós, mas o maior interessado que nós tenhamos uma vida espiritual de busca ao Senhor é o próprio Senhor. Por que você dedicar horas de oração vai te trazer um peso durante o dia? Não é lógico, não é sensato. Eu fazia isso lá em São Paulo, muito. Teve um tempo, eu já comentei com vocês, em que eu acordava todo dia 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eu acordava, eu subia para a minha edícula, e eu cantava, eu louvava, pulava, dançava, falava em línguas, lia a palavra, eu só não fazia o diabo lá, né? Não dá, né? Senão não bate, né? Tá? Eu ficava adorando o Senhor lá, né? Das 4 da manhã, gostou dessa, né? Das 4 da manhã, quando era 7 horas da manhã, eu descia, 6h30 da manhã, eu descia, a Rosângela subia para fazer o tempo de devocional dela, que era um pouco menor, e aí a gente se encontrava 8 horas da manhã para tomar café. Ah, pastor, mas então você dormia 7 horas da noite? Não, eu dormia normal, meia-noite. Então o meu tempo de sono era um tempo de sono de 5 horas por noite. Eu não passava cansado o dia. Não tem cansaço durante o dia. Eu estou com uma prática, já tem algum tempo, eu acordo todo dia às 5h30 da manhã. Algumas vezes eu acordo às 5. Gente, você não fica cansado. Talvez durante o dia dá uma descansadinha, tal, você comer bastante, tal. Mas a gente tem que entender que o investimento nosso nessa área espiritual, ela não traz perda para nós. Se assim não fosse, grandes homens de Deus, como Jesus, em que ele passava o dia inteiro ministrando para pessoas, curando, pregando, tal, aquele solzão causticante, ele ia para onde? Para orar. No outro dia não se falava que ele foi dormir, ele já aparecia ele no templo. Entenda que o nosso corpo físico precisa de descanso sim, mas a partir do momento em que você investe em coisas espirituais, o teu corpo ele é renovado pelo Senhor, tá? Então nós falamos desse crescimento individual, falamos do crescimento público. É essencial a pessoa ter um lugar para congregar. Não é qualquer lugar para congregar. Não é um dia, outro dia no outro. Não, você tem que criar raízes. Você tem que estabelecer naquele lugar, o Senhor ele falou, é aqui, então é aqui. E aí você tem que se desenvolver, você tem que crescer, tem que participar dos cultos públicos, tempo de oração, todas as coisas. O culto não é simplesmente só a palavra. Tem pessoas que acham que, por exemplo, o tempo de louvor é um tempo para esperar os atrasados. Não, mas tá? Gabriel lá na igreja, lá onde ele congrega, ele faz louvor lá. E você pode testificar para mim quantas pessoas estão no começo do louvor e quando você acaba o louvor. Tem muito mais gente depois.
Porque a pessoa ela pensa assim, não, eu vou lá, para o cara dar aviso, para fazer isso, para fazer aquilo. Não, faz tudo, faz parte. Aí o irmão chega atrasado, as pessoas estão orando, louvando. E aí, irmã, vou comer aquela pizza lá, combinado, tudo jóia. Você está lá levantando a mão, o cara bate no teu ombro para te cumprimentar. Gente, isso não tem sentido. Não tem sentido. A pessoa tem que participar de um culto, um tempo de culto, não é algo extensivo. É um tempo de até 2 horas, é um culto normal. Tem cultos que eu já participei que tem 3 horas de louvor, 4 horas de culto. Você fala, doideira, né? Mas um culto padrão de 2 horas, você chega um pouquinho antecipado, você faz a sua banheira de oração, você cumprimenta os irmãos. Depois de cumprimentar os irmãos, você espera, ouve os avisos, participa de todas as atividades. É uma construção, não é algo que você chega e pronto. Não é um restaurante self-service em que você senta lá, eu quero uma macarronada, aí o cara se vira lá, prepara, põe na mesa, você come, leva. Não é assim que funciona. Acabou o culto, você tem que ter o tempo de comunhão com as pessoas e aí você vai embora. O culto ao Senhor é um culto completo, em que o corpo de Cristo, como um só corpo, ele se une para adorar ao Rei. Não é para te adorar, não é para trazer uma mensagem para o seu prazer, para a sua alegria, para a sua satisfação. Por isso que essas igrejas que tem esse show de luzes, neon, alguma coisa está errada. Para quem é aquilo? Para quem é aquilo? Será que é para Deus? Gostaria muito de ter cadeiras mais confortáveis, de estar com tão calorzão, ter um ar-condicionado que fosse suficiente para gelar, que ficar gostoso no clima, mas não tem. Tá? O foco nosso é vidas, ajudar pessoas, e a gente tem que saber muito bem aonde investir o nosso dinheiro, e a prioridade não é essa. Tá? Não é essa. Um outro ponto essencial para o crescimento da graça é a vigilância. E aí tem aquele termo que fala assim, irmão, o que fala? Irmão, vigia. Parece que vocês nunca foram crente. Irmão, vigia, irmão. Vigia, irmão. Um outro ponto essencial para o crescimento na graça é a vigilância acerca de nossa conduta. Ué, pastor, eu não tenho que olhar pela vida dos outros? Não, só tem que olhar pela sua, não pela dos outros. A vigilância é nossa em relação a nós, não em relação aos outros. Nossa conduta nas pequenas questões da vida diária, não são as grandes, são as pequenas. Nosso temperamento, o uso que fazemos da língua, o cumprimento das diversas relações na vida, o emprego que fazemos do nosso tempo. O tempo é meu, eu faço qualquer, não é. Cada uma e todas essas coisas devem ser efetuadas com vigilância, se quisermos que as nossas almas prosperem. Você tem direito sim a jogar o teu videogame, a ver o seu WhatsApp, você tem tempo para você ver o seu filme, para você olhar a tua televisão, mas você tem que entender também que isso não é o essencial, não é o primordial. E aí você para e fala, se eu estou usando do meu tempo 3 horas para atividades que são de lazer, e para o Senhor eu estou usando 10 minutos, a medida está errada. Se você, na hora que você vai almoçar, você toma 1 litro de Coca-Cola e come uma porção assim de arroz, alguma coisa está errada. Pode tomar Coca-Cola? Não devia, não faz bem. Mas pode. Mas o essencial é o que você está comendo, um prato de comida balanceado. A vida compõe-se de dias, os dias de horas, e as pequeninas coisas de todas as horas não são tão pequenas que não devam estar debaixo da preocupação de um crente. Não é para se preocupar com as coisas grandes. Pastor, enquanto eu não for para a Síria pregar a palavra lá, eu não sou crente. Não pense dessa maneira. Pense em coisas pequenas, em atitudes pequenas. Liga amanhã para a Diene e fala, Diene, como você está? Fazem... Quanto tempo você não vem? 1 mês? Quase 2 meses. Amanhã você liga para ela e fala assim, Diene, como foi? Você voltou bem para casa? Você fez um esforço maior? Você está bem? Está bem? Estou orando por você. Fez a sua boa ação. Ela se sentiu amada, você cumpriu o papel seu de amor ao próximo. Isso é o que Deus exige de nós. Quando uma árvore começa a entrar em decadência nas raízes, o dano pode ser observado primeiramente nos pequenos ramos. Antes daquela árvore apodrecer e cair, ela dá outros sinais. Nós temos que observar esses sinais. Esse testemunho, ele é verdadeiro.
que outros nos menosprezem e, se assim quiserem, nos chamem de exagerados e perfeccionistas. Eu não estou falando de não cristãos, estou falando de cristãos. Então você começa a agir com zelo nas pequenas coisas, as pessoas elas ficam incomodadas. Por que Cristo foi crucificado? Porque ele incomodava. Porque as pessoas sabiam que ele estava certo, que outros estavam errados. E a presença dele agindo certo, incomoda. Incomoda. Quando você começar a agir, se você lembra, quem participou e quem assistiu lá do Sermão do Monte, você luta, bem-aventurados, humilhados, que choram, blá, 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 o final, perseguidos. Quando você faz tudo, quando você trabalha tudo, você está moldado no cristianismo, o que você ganha? Tcharam! Não é um apartamento, não é um serviço público, não é uma conta bancária cheia, não é as bênçãos do céu transbordantes, mas é perseguição pelo marido, pela esposa. Eu acompanho o Ministério Portas Abertas, que fala sobre a igreja perseguida. Quanta gente aceitando Jesus Cristo, perdendo pai, mãe, filho. Aceitei Jesus, vai para a rua. É duro isso, gente. Vai para a rua. Você não tem mais trabalho, você não tem mais casa, você não pode nem mais ver seu filho. Pronto, não pode. Ou nega ou pronto. E aí a pessoa é obrigada a tomar um trilho, como os meninos estavam falando da aula lá de baixo, ou você pega um trilho, ou você pega outro. Devemos ter por alvo exibir um cristianismo tal que a seiva da árvore atinja até o último raminho e faça o nosso caráter cada vez mais santo em tudo. Esta é uma das maneiras de crescer, você viver buscando a excelência. Buscando a excelência. Eu não estou bem assim. Eu estou irado, eu tenho que diminuir essa ira minha o máximo possível. Talvez você não consiga zerar. Mas você tem que diminuir. Você tem que lutar para isso. É isso que Deus vai olhar. Ele não vai olhar se você tirou 10, não. Ele vai ver como que você se esforçou para. Outra coisa essencial ao crescimento da graça é a cautela sobre as pessoas com quem andamos e as amizades que formamos. Mandei isso para uma menina hoje. Ela me perguntou assim: pastor, a maioria dos meus amigos são não cristãos. Tem problema? A resposta está aqui. Uma outra coisa essencial ao crescimento na graça é a cautela sobre as pessoas com quem amamos e as amizades com que formamos. Talvez nada afete tanto o nosso caráter com quem nós andamos. Com quem nós andamos. Adquirimos os modos, os hábitos daquele com quem vivemos e falamos. E infelizmente absorvemos deles muito mais o mal do que o bem. Quando os filhos imitam os pais, eles imitam no quê? Nos errados. Nas coisas erradas. Normalmente é porque o pai gritou com a mãe, aí ele grita. É porque a mulher é desrespeitosa, ele também é. É uma coisa que nós, dependendo do que nós ouvimos, aquilo fica martelando, a gente começa a achar que é normal. Dá 10 anos, talvez nem isso, dá 10 anos que você vai ver como vai ser natural igrejas que têm pastores homossexuais. Dá 10 anos, não precisa ser tudo isso não. Vai ser uma coisa normal. As pessoas vão olhar e falar assim: não, nada a ver. É tudo bem, é o amor. Entenda que nós, pelo contato, nós nos acostumamos. Ora, se um cristão professo deliberadamente resolver ser amigo íntimo apenas daqueles que são inimigos de Deus, que se apegam ao mundo, sem dúvida, a sua alma ela não vai crescer. Cada vez mais você vai fazer concessões. Só um minutinho. Cada vez mais você vai fazer concessões. Pastor, então eu vou me isolar e só vou ficar na igreja? Está errado. Jesus Cristo não fazia isso. Jesus Cristo ele comia com publicanos e pecadores. Nós temos que conviver com essas pessoas, mas nós temos que entender que não pode ser o nosso círculo base de vida. Porque senão a ação daquelas pessoas elas vão nos influenciar. E quando uma brasa ela sai do braseiro, ela esfria. Fale, minha querida. Porque eu ia perguntar mesmo, como será isso? De que jeito que a gente vai se comportar quando isso estiver acontecendo? Eu talvez não me encontre, não seja o meu caso, né? Mas caso de muita gente aqui que está mais nova, né? E como é que a gente vai se comportar numa hora dessa, né? Porque não pode fazer exceção na pessoa, tal, né? E aí vai ter que... O que é melhor? Decepcionar uma pessoa ou Deus?
Tá? E aí, você tem que entender que o seu objetivo é o quê? Tudo parte da motivação. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Então a pessoa chega e fala para mim assim: ah, pastor, vamos para o carnaval. Ai, pastor, que exagero. Um pastor amigo meu falou uma coisa essa semana. Ele falou assim que foi desenvolvido na igreja dele, por um grupo de casais, um retiro para casais só. E aí desenvolveram tal, um lugar lá em Caldas Novas, tudo lindo e maravilhoso. Quando o pastor ele foi olhar o que ia acontecer no evento, ele falou: eu não posso compactuar com isso. Não posso compactar com isso. Ele não compartilhou comigo o que era, mas dentro do cronograma ali não eram procedimentos, não havia tempo de oração, não havia nada, era simplesmente boates, esbórnia, e não há problema de você ter tempo de lazer, mas era só aquilo. Ele falou: não, eu não vou participar. E as pessoas ficaram incomodadas com ele ao ponto de cancelarem o que tinham agendado. Isso levou para ele dissabor. Mas ele se posicionou. Entenda que muitas vezes, quando nós nos posicionamos em situações como essas, a gente leva as pessoas a pensar que é o nosso objetivo. Então, a primeira coisa, aparece uma situação ímpar, desconfortável. Oração. Senhor, o que eu faço? Participo, não participo? Endosso, não endosso? Ajudo, não ajudo? Me ausento? O Senhor de verdade é esse? Sabe por que, pastor? Aqui eu fico nesse dilema. Nós temos a lei que obriga, que se você fizer acepção de pessoas, você até levar um peso na comparação. Não pode falar, naquela linha, vem aí, dizer: não, é beleza, tá bom. Mas por outro lado, você não aceita. Eu não aceito. Me dá um exemplo claro. Não, por exemplo, vamos dizer assim, esse sujeito ali é gay, uma comparação. Eu tenho que abraçar esse cara como um homem ou como um gay? Como é que eu vou fazer? Eu gostaria muito que ele fosse um homem, porque a figura dele é de um homem. Qual a diferença de abraçar um homem como homem ou como gay? Pois é, aí é que tá, porque nós temos aqui dentro a lei de Deus que diz: não faça acepção de pessoas. Pronto, eu já estou amarrado nisso. Não, aí você tem que trabalhar com você. Você tem um problema. Nós temos um problema. Por isso que o cerne é eu e não o outro. Porque quando você começa a trabalhar a sua humildade, você vai olhar para aquele gay, aquele homossexual, como uma pessoa tão pecadora como você, mas que naquele momento está destituída da graça. O que Deus quer que você faça com ele? Aí você faz. Há retaliação? Há retaliação? Você absorve a retaliação. E aí eu já falei para vocês, se um casal de homossexuais eles vierem querer se casar na nossa igreja, querer que eu pratique o casamento, eu não vou dar. Eu não tenho como ministrar o casamento sobre uma pessoa que não está debaixo da graça de Deus. É uma covardia da minha parte. E eu vou ser preso. Eu não vou. Então, mas é o que eu estou falando. Mas entenda que eu não estou fazendo isso porque eu estou magoadinho. É porque a lei do Senhor ele está falando que é assim. Nós temos que cumprir os nossos deveres sociais e legais e cíveis até que não bata de frente com a palavra. Que é o que a nossa sociedade brasileira está caminhando para. Está caminhando para. Para mim é muito. Não é só para você, é para qualquer cristão. Qualquer cristão, porque nós temos o desejo primário de sermos aceitos e amados. E quando nós agimos de uma maneira diferente, nós não somos. Moda é isso. Tá? A pessoa tem que parecer tudo igual. Mas quem disse que é fácil? Devemos ter por algo exibir um cristianismo tal que todo o nosso ser reflita a figura de Cristo. Uma outra coisa essencial ao crescimento da graça é a cautela sobre as pessoas com quem andamos. Se um cristão professo deliberadamente resolver ser amigo íntimo daqueles que não são amigos de Deus e se apegam ao mundo, sem dúvida a nossa alma será prejudicada nesse processo. Já é bastante difícil servir a Cristo sob circunstâncias normais, em um mundo como o nosso. Mas será duplamente difícil servi-lo, se nós formos amigos. Nosso círculo de amizade for basicamente de pessoas que odeiam a Deus, que não professam o cristianismo. Quão difícil é servir a Deus casado com um homem, casado com uma mulher que não é cristão. Julgou. Peso.
Pancada o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O cara chega para a mulher e fala assim, nós vamos fazer tal prática sexual, porque agora está na moda. Não, isso não. Conflito no lar, conflito no lar. Os erros nas amizades e no casamento são as razões porque muitos crentes deixaram inteiramente de crescer na graça. A pessoa estanca, ela para. 1 Coríntios 15, 33. Guilherme, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. O que o apóstolo Paulo fala a respeito deste assunto? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. O que ele está falando aí? Você está andando direito, você começa a ouvir conversa furada, você passa a achar que aquilo é normal. Normal. Tiago, capítulo 4, verso 4. Felipe, por gentileza. Tiago 4,4. Sim, senhor. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Na lata. Se você é uma pessoa pautada em práticas mundanas, você é inimigo de Deus. Não, mas você é inimigo de Deus. O que ele está falando? O apóstolo Tiago falou que a gente tem que tomar um cuidado enorme em relação a isso. Antes devemos procurar amigos que nos animem a orar, ler a Bíblia e aproveitar bem o tempo, que falem conosco sobre as nossas almas, nossa salvação e o mundo vindouro. Quem pode pôr preço no bem que uma palavra oportuna dita por um amigo pode fazer, ou o dano que ela pode causar? Cuidado. Uma pessoa que é pautada nas coisas do Senhor, ela vai te indicar um caminho mais correto. Uma pessoa, ai pastor, me adulterou, fulano adulterou, o que eu faço? A mulher ímpia fala assim, solta ele, separa, arranja um marido, põe um chifre nele, devolve. Gente, como eu ouço isso. Ah, ele fez isso com você? Paga na mesma moeda. O cristão não falaria uma coisa como essa, não deveria falar uma coisa como essa. A comunhão regular e habitual com o Senhor Jesus. Um outro meio de crescer, você ter comunhão regular e habitual com o Senhor Jesus. Não estou me referindo à Santa Ceia do Senhor e nem a um rito religioso. E falo do hábito diário entre o crente e o seu Salvador. Como você vai conhecer o Deus que você serve se você não gasta tempo com Ele? Como você acha que é isso? Como que você vai entender o que Ele pensa, o que Ele deseja, o que Ele nos exorta, o que Ele nos permite fazer ou o que não permite fazer se você não tem tempo de comunhão com Ele? Falo do hábito diário entre o crente e o seu Salvador, que só pode ser efetuado mediante a fé, a oração e a meditação. Temo que se trate de um hábito que os crentes desconhecem quase inteiramente. Dificilmente é um cristão que tem tempo de oração. Você não precisa responder, nem abaixar a cabeça, não vou apontar para você, mas você ora? E se ora quanto? Você tem 24 horas do seu dia. Você ora? Você lê a palavra? Um versículo? 2? Um capítulo? Você ora 1 minuto? Obrigado por tudo e amém. Você lembra de pelo menos fazer isso na refeição? Senhor, obrigado por tudo e amém. Ou Senhor, obrigado pelo alimento. Ou você faz uma oração maior. Será que quando você está num grupo de amigos em que nós estamos comendo alguma coisa, você curva a sua cabeça e agradece a Deus da mesma maneira que você agradeceria em casa? Ou você tem vergonha de que olhem para você? Gente, tudo isso é relacionamento. Porque as pessoas, elas gostam de ser amadas. Imagine você encontrar uma pessoa que é muito importante para você em algum lugar e a pessoa olhar para você e fazer que não te viu. Mas é isso que a gente faz quando a gente não ora, quando a gente não estabelece comunhão com o Senhor. Isso é um hábito triste que os cristãos de hoje têm.
os nomes, os ofícios de Cristo, conforme são estipulados na Bíblia, parecem nos mostrar de forma inequívoca, sem erro, que essa comunhão entre o seu santo, entre um santo e o seu Salvador não é apenas uma fantasia, mas é algo real. E aí o Senhor, ele se denomina noivo meu. Noivo meu, ele vai casar comigo. Ele é o cabeça da minha vida. Ele é o meu médico. Ele é aquele que cuida de mim. Ele é o meu advogado. Quando eu estou na pior das situações, ele, como meu advogado, ele age, ele intercede. Ele é o meu pastor, porque eu sou a sua ovelha. Ele é aquele que me ensina, ele é o meu mestre. E o sentido de mestre e discípulo é algo que estabelece comunhão e relacionamento. Não tem como você ter alguém que te ouve, te segue, que não te conhece. Se você pegar uma pessoa estranha ao nosso meio e ouvir um discurso como esse que eu estou fazendo, a pessoa vai colocar o pé para trás. Lembra ele? Esse cara é doido. Uma vez eu falei uma coisa para o André, quando ele falou assim, se inscreve lá. Eu falar agora para mim, ó pastor, aquele dia lá você falou aquele negócio para mim lá, entendeu? Você tá doido, hein? Você é louco, hein? Esse cara é louco, é louco. Entendeu? Porque a gente tem que reconhecer e conhecer o Deus que a gente serve. Porque a gente vai entender a linguagem que ele usa. Não é coisa de fantasia. E aquele exemplo claro que eu dou para vocês. Você está doente, vai no médico, o médico dá um tapinha nas suas costas e fala, tá tudo bem, vai embora. Não é isso que você quer. Esse hábito de tratar Cristo pessoalmente é algo mais do que uma vaga confiança na obra realizada por Ele em favor dos pecadores. Consiste em nos aproximarmos dele com toda a confiança, como um amigo pessoal e amoroso. Você tem um amigo, uma pessoa de confiança, que quando você está com dificuldade, você pega o telefone e fala, me ajuda. E você sabe que quando você entrar em contato com aquela pessoa, algo ela vai fazer. Ela vai fazer. Eu tenho pessoas como essa, em que se eu posso ligar para a pessoa, eu sei que a pessoa ela vai fazer o que é necessário. Nós temos que entender que Cristo é isso na nossa vida, e isso é muito mais. Isso não se desenvolve se não for através de comunhão. Não existe como. Como crescer na graça sem comunhão? Não dá. Não dá para você crescer na graça sem estabelecer comunhão. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Raiane, por gentileza. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Pode ler? Pode. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versos 19 e 20. Não é. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado em Cristo. Com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia, ele diz que ele morreu. Ele morreu para as vontades dele, para os desejos dele, para o querer dele. Ele morreu. E aí ele afirma que ele está crucificado com Cristo. Porque Cristo age como Cristo age, ele quer fazer a mesma coisa. De tal forma que ele vive pela fé no Filho de Deus, que o amou e a si mesmo se entregou por ele. E ele afirma, logo, já não sou eu que vivo. Se eu estou vivendo tanto para Deus, eu estou tanto no caminho do Senhor, que eu morri, não vivo mais eu. Quem vive é Deus em mim. As pessoas começam a olhar para o apóstolo Paulo de uma maneira diferente, começam a ver nele as características de Cristo, e não as características de Paulo. As pessoas têm que começar a olhar para você de tal forma que elas não vejam a você, mas vejam a Cristo. Eu estava falando com os meninos lá fora. Você acha que Deus te ama? Pecadorzão como você é? Ou Ele te ama por causa que Cristo sacrificou por você?
Quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê a nossa aparência, os nossos pecados, porque tem o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. O sangue do Cordeiro. Ele é o importante, não é eu, não é você. É o sacrifício de Cristo que permite que nós tenhamos livre acesso ao Pai. Se não houver esse sacrifício, esquece. O amor dele é pautado no sacrifício dele mesmo como Deus, através da figura de Cristo, para nos salvar. E nós temos que entender que as outras pessoas, elas também têm direito a esse amor, e nós temos que agir dessa maneira com as outras pessoas. Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses 1, 21. Gabriel, por favor. Não você. Não do boné, sem boné. Filipenses 1, 21. Pode ler? Por favor. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nada mais me importa. Nada mais me importa. Se eu viver, eu vivo para Cristo. E se eu morrer, é lucro. Eu vou estar com o meu Senhor. Vou estar com o meu Salvador. Aplicações práticas desse crescimento espiritual. Primeiro, o cristianismo ele não se resume a alguma frequência na igreja, seja no domingo, seja em rituais religiosos. O cristianismo não é frequência em cultos, porque nós já falamos que essa frequência em cultos pode ser algo mecânico. Eu fico aqui, eu estou mexendo no celular, eu estou olhando para outras coisas, eu estou fazendo desenho, eu estou pensando na minha namorada, eu estou pensando no jogo do Corinthians mais tarde, entendeu? Frequência de igreja não é cristianismo. Não é cristianismo. Cristianismo não se resume a um ato temporal. Algo que no momento emocional de luta e dificuldade, quem quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você vem aqui e o pastor ora e você chora. O cristianismo não se resume a um ato temporal e tem feito pouco ou nenhum progresso. Quantos cristãos professos nós temos no Brasil hoje? E quanto nós tínhamos na década de 30? E que diferença fez? Que diferença fez para esse Brasil? Nada. Nada. O cristianismo não se resume a um ato temporal e tem feito pouco ou nenhum progresso desde que se converteram. A pessoa continua na mesma. A igreja cresceu 100, 200, 500, 1000, 10 mil. Não mudou nada. As pessoas continuam carnais da mesma maneira. Por isso que eu brigo com Deus. Ele fala sempre a mesma coisa. Eu falo, Deus, manda mais gente, Senhor. Faz a gente aumentar a igreja. Cuida dos que eu estou te dando. Dá atenção para os que eu estou te dando. Visita os que eu estou te dando. Cuida deles. Cuida deles. É pecado ter uma igreja grande? De maneira nenhuma. Nenhuma. O Evangelho é o Evangelho de multidões. Tinha o pregador, como é que chama ele? Príncipe dos pregadores? Spurgeon. Charles Spurgeon, primeira igreja, mega igreja. 1800, 1900 e pouquinho, 10 mil pessoas na igreja. 10 mil dentro, 10 mil fora, querendo entrar. 10 cultos por dia. É legal? Claro que é. Claro que é. Mas o importante não é um ato formal. Tem que haver mudança e conversão. Passam de um ano para outro satisfeitos com a antiga graça, com a antiga experiência, com o antigo conhecimento, com a antiga fé, com as antigas realizações, com as antigas expressões religiosas, com as antigas frases feitas. Nunca parecem capazes de avançar. Afinal de contas, eu olho para o meu conhecimento espiritual, é muito maior do que o do Felipe, então eu vou ficar aqui até ele me alcançar. O cristianismo não se resume à frequência na igreja. O cristianismo não se resume a um ato temporal de aceitar Jesus. Um fato extremamente importante também no cristianismo é o crescimento na graça, através da humildade. Mesmo que não se observe o crescimento e a humildade tem essa característica, nós devemos continuar avançando. Independente do que está acontecendo, você tem que continuar avançando. Mas não está dando resultado. Continua avançando, continua avançando, continua avançando, continua avançando. Para a gente fechar esse tema, Tiago capítulo 1, verso 2, 3 e 4.
Eu vou ler. Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. E aí, irmãos reis, se você está dizendo que é difícil, eu vou te falar algo que é mais difícil ainda. Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Apóstolo Tiago diz o seguinte: meus irmãos, irmã Maria dos Reis, irmã Diene, irmão André, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias tribulações. Sabe quando estiver faltando dinheiro, André? Aleluia! Titia, quando você estiver lá, entendeu? Dizer que 3 horas da manhã você acordou, entendeu? E não consegue mais dormir. Glórias a Deus! Mas eu estou falando, mas não está escrito aqui? Meus irmãos, eu estou falando de 2 casos pontuais, mas cada um tem sua dificuldade, tá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Não é uma pequenininha, não é um sorrisinho assim, ó. Não, toda alegria. E a alegria para as pessoas verem. As pessoas têm que olhar para a sua cara e falar assim: nossa, o cara está feliz. Diego, tiver travadona lá, você tem que ter aquele hino do Marcos Witt na sua boca. Aleluia. Pô, Jenny, tá tudo bem? Maravilhoso, lindo, entendeu? Vem cá, não consigo. Jenny, abre a porta, eu não consigo. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias, não é uma não, hein? Várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, porque não há nada que prove mais a nossa fé do que a aprovação, uma dificuldade, que a aprovação da vossa vez, uma vez confirmada, produz perseverança. O que eu respondi para você hoje, acho que eram às 6 da manhã, que você mandou uma mensagem para mim? Você chegou para mim e falou assim: mesmo com dores, eu escrevi assim, mesmo com dores, porque eu estou desde as 3 da manhã acordada, eu vou para a igreja, porque entre sentir dor em casa, sentir na igreja, eu vou para a igreja. Eu respondi para ela assim: saiba que a perseverança é uma marca do cristianismo. E aí ele vem falando aqui, nem lembrar desse versículo: uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Quando vê a luta e dificuldade, eu quero ver a glória a Deus. Achei Tiago. Tiago capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Tá? Tiago capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Infelizmente ou felizmente dos reis, apesar de você não ter achado, ela está aí, entendeu? Para confrontar o seu caráter, tá? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Para completar, e você sair com a tua cabeça pensando: se a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz um fruto bom em mim e em você, amém? Ela procede do diabo? Procede de quem? De Deus. Que Jesus disse: tá bom, né? Ninguém faz coisa boa e vai sair. Tá bom, né? Ninguém vai sair. Então, você acha que uma coisa que Deus está permitindo na sua vida, essa luta enorme, entendeu? Que vai perceber, você como servo de Deus, vai gerar em você perseverança, procede do diabo, é isso? É verdade. Eu estava te falando, desculpa aí. Jesus, os discípulos falaram: aquele fulano estava falando, fazendo milagre no teu nome. E aí nós proibimos, porque ele não anda com a gente. Aí Jesus disse: não, ninguém faz uma coisa boa em meu nome que vá falar mal de mim, né? Aquele que não espalha, ajunta. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, finalizamos esse tópico dentro de santidade, sem a qual verá o Senhor, falando do crescimento espiritual. Difícil, Deus, mais do que as nossas forças podem suportar. E o Senhor ainda falar para nós que a gente ainda tem que ficar leve quando a coisa apertar, parece uma coisa insana. Parece uma coisa daquelas pessoas que tomam Rivotril, porque é coisa de doido.
mas a tua palavra ela não mente. A tua palavra não volta atrás e ela se cumpre. E o que nós podemos fazer neste momento é agradecer, porque nós continuamos caminhando, nós continuamos sendo fortalecidos na força do seu poder. Continuamos, Pai, mesmo não dignos da tua ação, termos o Senhor como um fiel escudeiro ao nosso lado. Pedimos que o Senhor cada vez mais continue nos abençoando, que o Senhor continue, Pai querido, nos ensinando, que a tua misericórdia, a tua graça seja sobre as nossas vidas, que nós saibamos cada vez mais te servir em corpo, alma e espírito e interesse de graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu ia ter ficado em casa, né? Eu ia ter ficado em casa, né? Deus Faz me sentido, né? livre, se eu tivesse ficado